Olá, meu nome é Fernando Franco, sou aluno da licenciatura em Letras na Uninter e essa é uma aula para o meu projeto de extensão. O objetivo dessa aula é ressaltar o caráter social da nossa língua, a língua portuguesa, através da obra do Marcos Banho, Preconceito Linguístico. Nessa obra, o autor elenca 8 mitos presentes na nossa sociedade a respeito da nossa língua. E é isso que nós vamos apresentar de maneira breve. Vamos lá? O primeiro mito, segundo o autor, é que o português no Brasil apresenta uma unidade surpreendente, o que não é verdade, né? A ciência da linguística moderna já provou e comprovou que nenhuma língua no mundo é uniforme e homogênea. Aqui no Brasil, alguns fatores ainda corroboram para essa situação, né, de variação linguística, como a grande extensão territorial e também o abismo e a injustiça social. O autor apresenta ainda que o substantivo língua ele é sempre coletivo, né? Então ele se refere a uma multidão de coisas variadas e não a uma única questão. O segundo mito é que brasileiro não sabe português e só em Portugal se fala bem o português. Esse mito ele está ligado ao complexo de inferioridade originado no colonialismo e também no eurocentrismo, né? As nossas referências na Europa e no hemisfério norte, devido à nossa colonização. Acontece que nós sabemos português sim, e sabemos muito bem, né? O nosso português ele é somente diferente do português de Portugal. Ele é um português brasileiro. O terceiro mito afirma que o português é muito difícil. Esse mito a gente escuta bastante por aí, né? E ele está associado com o mito anterior, com a relação com o português de Portugal. O que acontece é que o nosso sistema de ensino sempre se baseou na norma gramatical portuguesa. O que nós aprendemos, em boa parte, não corresponde à língua que nós falamos e escrevemos aqui no nosso dia a dia. Por isso que achamos que o português é uma língua tão difícil, porque nós temos que decorar conceitos e regras que não significam nada para nós. O quarto mito afirma que pessoas sem instrução falam tudo errado. Isso tem uma ligação com o primeiro mito, de que existe um único português correto, que o português é homogêneo e uniforme. Aqui é interessante a gente notar o caráter evolutivo das palavras, da língua, né? Então a gente vai olhar para a etimologia das palavras. Vou ler aqui o que o autor apresenta. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo, escola, gramática, dicionário, é considerada pela ótica do preconceito linguístico errada, feia, estropiada, rudimentar e deficiente. Mas se nós formos olhar para a etimologia das palavras, ou seja, para a origem das palavras das nossas línguas maternas, nós vamos perceber que essa variação é bem interessante. Vou ler algumas aqui. Por exemplo, cravo, na sua etimologia latina, era clavo, assim como fraco, flaco, frouxo, fluxo, grude, glúten, prata, plata. Então, hoje, pronúncias consideradas erradas, na sua etimologia, elas têm essa variação. Isso é bem interessante. E isso, vou continuar lendo o autor aqui, se verifica na história de todas as línguas. As formas inicialmente desprestigiadas, condenadas, passam a ser valorizadas quando as camadas dominantes da população se utilizam delas. Por isso, é bom ter cuidado na hora de condenar alguma forma linguística inovadora, surgida nos meios populares. Ela pode já ser, hoje, a língua certa de amanhã. E aqui nós ressaltamos o caráter sociolinguístico. O quinto mito afirma que o lugar onde melhor se fala o português no Brasil é o Maranhão. Eu nunca tinha escutado isso, mas é bem interessante, né? Esse mito
ele se baseia na velha posição de subserviência nossa em relação a Portugal, né? Por quê? Lembra da relação entre a gramática portuguesa e o que a gente fala aqui no Brasil? Então, lá no Maranhão, eles usam muito o pronome tu, seguido das formas verbais clássicas, com terminação S. Como exemplo, tu vais, tu comes. E isso é uma norma gramatical portuguesa, é a norma gramatical clássica. E por isso existe esse mito que lá no Maranhão é o único lugar que se fala bem o português no Brasil, né? Mas nós já quebramos esse mito ao afirmar que o português ele não é homogêneo e ele não é uniforme. O sexto mito afirma que é correto se falar assim porque se escreve assim. O que vocês acham? Acho que não, né? Vamos ver o que o Marcos Bainho fala pra gente? Diante de uma placa escrita teatro, é provável que um pernambucano, lendo em voz alta, diga teatro, que um carioca diga teatro e que um paulistano diga teatro. E agora, quem está certo? Ora, todos estão igualmente certos. Infelizmente, existe uma tendência, que é mais um preconceito, tá? Muito forte no ensino da língua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se fosse a única maneira certa de se falar o português. Imagine se alguém fosse falar inglês ou francês do jeito que se escreve. Bem complicado, né? E ele diz mais: esse é um velho preconceito grafocêntrico, isto é, a análise de toda a língua do ponto de vista restrito da escrita, que impede o reconhecimento da verdadeira realidade linguística. E essa realidade linguística é o aspecto sociolinguístico, é a língua viva, é a língua que se movimenta, é a língua que se renova a cada dia no meio das pessoas, entre os seus interlocutores. E isso é muito interessante. A língua ela não é engessada, mas ela é viva. O sétimo mito nos diz que para falar e escrever bem é preciso saber gramática. Será que é mesmo assim? Se fosse assim, todos os gramáticos seriam grandes escritores. E a gente sabe que isso não acontece. O que o Marcos nos diz? Que a grande tarefa da educação linguística contemporânea é permitir, incentivar e desenvolver o letramento dos alunos, isto é, a plena inserção destes sujeitos na cultura letrada em que vivem. Esse é um dever da escola e um direito de todo cidadão, de toda cidadã. E para que isso aconteça, para que as pessoas possam ler e escrever bem, elas têm que ler e escrever, ler e escrever, ler e escrever, reler e reescrever, reler e reescrever. É bem interessante, né? Então não é preciso decorar a gramática, saber a gramática para ler e escrever bem. O que a gente precisa é praticar, é ler e escrever. Enfim, chegamos ao último mito. O oitavo mito nos diz que o domínio da norma padrão é instrumento de ascensão social. Ele está relacionado lá àquele primeiro mito, vocês lembram qual é? É o mito que afirma que existe um único português, homogêneo e uniforme, que não é verdade. O problema aqui da ascensão social é um problema social. O Bainho vai nos afirmar o seguinte: o mero domínio da norma padrão não é uma fórmula mágica que de um momento para o outro vai resolver todos os problemas de um indivíduo carente. É preciso garantir, isso sim, o acesso à educação em seu sentido mais amplo, aos bens culturais, à saúde e à habitação, ao transporte de boa qualidade, à vida digna de cidadão merecedor de todo o respeito. Então, se a pessoa só souber a norma padrão, as normas gramaticais, isso não basta como instrumento de ascensão social. É preciso promover uma educação mais ampla, uma educação que englobe todos os aspectos da vida da pessoa carente, sobretudo, e isso também está relacionado com
o aspecto social com a sociolinguística. E para finalizar a nossa aula, eu vou ler um pouquinho aqui sobre a função do professor, sobre o que é ensinar o português. Porque isso não se refere somente a nós, professores, mas também para os discentes, para quem está aprendendo, para os nossos alunos. Logo de início, convém fazer a pergunta: o que é ensinar português? Que objetivo pretendemos alcançar com nossa prática em sala de aula? A resposta já está dada há muito tempo. Ensinar português tem que ser, antes de mais nada, ensinar a ler e a escrever. A tarefa da educação linguística é a tarefa do letramento constante e ininterrupto dos alunos. Então, nós precisamos ler e escrever. Essa é a nossa missão. Nós, sim, professores, temos que conhecer profundamente o hardware da língua, a mecânica do idioma, a gramática, porque nós somos os instrutores, os especialistas, os técnicos, não os nossos alunos. Precisamos, portanto, redirecionar todos os nossos esforços, voltá-los para a descoberta de novas maneiras que nos permitam fazer de nossos alunos bons motoristas da língua, bons usuários de seus programas. E é isso, espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula.